Questão de número 4, TRT da 14ª Região, Técnico Judiciário, Área Administrativa, FCC 2011. No tocante aos direitos e deveres individuais e coletivos. Letra A. É assegurado, nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas, tá? E aí? Uma afirmativa correta, uma afirmativa incorreta, o enunciado está querendo a correta. Achamos a afirmativa correta? Sim, achamos a afirmativa correta. Letra A é a resposta, é o artigo 5º, inciso 28, a linha B da Constituição, que trata da propriedade intelectual, que está falando a respeito de direitos autorais, tá? O 27 fala do direito autoral em si e o 28 complementa, falando inclusive do direito, coletivo, daqueles que participarem de obras coletivas também possuem direito à imagem, à reprodução da sua imagem, da sua voz, inclusive nas atividades desportivas, que é a linha A, mas também na linha B eu tenho garantido, assegurado nos termos da lei, aquele que é detentor de um direito autoral, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais, tá? Só fazer a leitura do artigo 5º, inciso 28 da Constituição. Aliás, antes, leiam também o 27, O que eu tenho no 27? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então, a Constituição protege a propriedade intelectual, os direitos autorais? Sim, e complementa no inciso 28. São assegurados nos termos da lei, a linha A, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. A linha B, que é justamente a afirmativa aqui, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Então percebam que o examinador copiou e colou o artigo 5º, inciso 28, a linha B, na afirmativa A. É a resposta da questão, tá? A letra A é a resposta. Letra B. É assegurado nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas. Até ali, tudo certo. Agora, exceto nas atividades desportivas ligadas ao futebol, tendo em vista ser este um esporte do povo. Nada a ver, Basta fazer a leitura, como eu já fiz, da linha A do inciso 28. A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Inclusive o futebol, tá? É o esporte que mais gera direito de imagem, direito a esse tipo de participação, o chamado direito de arena do atleta, do jogador de futebol, no caso, tá? Então eu não posso marcar a letra B como sendo correta, ela está totalmente em desacordo quando tenta falar dessa ressalva, dessa exceção. Essa exceção não existe, basta fazer a leitura da linha A do artigo 5º, inciso 28 da Constituição, tá? Letra C, vamos lá, Letra C. A sucessão de bens de estrangeiros, Deixa só aqui, A sucessão de bens de estrangeiros situados no país sempre será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ainda que lhe seja mais favorável a lei pessoal de origem do decujus, ou seja, do estrangeiro falecido. Posso marcar como uma afirmativa verdadeira? Claro que não. Quem leu o artigo 5º, inciso 31 da Constituição, sabe que eu sempre vou aplicar a lei mais favorável aos herdeiros brasileiros. Se a lei estrangeira for mais favorável do que a lei brasileira, eu aplico a lei estrangeira. Onde que eu encontro isso?
Artigo 5º, inciso 31, um clássico de prova também, né? A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Artigo 5º, inciso 31 da Constituição. Não posso marcar a letra C como sendo correta. Letra D. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei. Até aqui, tudo certo. Sob pena de responsabilidade, ok, mesmo em caso de afronta à segurança da sociedade e do Estado, pois o direito individual deve prevalecer. Esse mesmo em caso de afronta à segurança da sociedade e do Estado, pois o direito individual deve prevalecer, está correto? Claro que não. Totalmente em desacordo com a parte final do artigo 5º, inciso 33 da Constituição. Vejam só o inciso 33, praticamente a mesma redação, tá? Só o finalzinho ali, ó, é que eu tenho a diferença. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, vírgula, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então existem informações que são sigilosas para a segurança da própria sociedade e do Estado. Nós temos o direito de acesso à informação, de obter informações por parte aí, né, do poder público, de obter informações do poder público, melhor dizendo, mas esse nosso direito fundamental, esse direito individual que nós temos, não é absoluto, não é incondicionado. Existem informações que devem ter caráter sigiloso, seja para a preservação da segurança da própria sociedade ou do próprio Estado. Um exemplo clássico em concursos públicos é o inquérito policial. Qual é o caráter do inquérito policial? Um caráter sigiloso. Eu consigo obter informações de um inquérito policial? Não, a não ser que o sigilo do inquérito seja levantado. Por que que o inquérito policial ele precisa ter esse caráter sigiloso? Ora, primeiro, para não prejudicar as investigações. Então, o sigilo tem a ver com a segurança da própria sociedade, o interesse da própria sociedade. Segundo, gente, para manter e preservar a segurança também dos próprios agentes de Estado que estão trabalhando naquele inquérito policial. Eu posso ter um agente da Polícia Civil, um agente da Polícia Federal infiltrado, por exemplo, em uma organização criminosa. Por isso que o vazamento precisa ser combatido, né? Eu tenho que manter o caráter sigiloso do inquérito policial, é algo extremamente importante, são informações importantes que são sigilosas em um primeiro momento, justamente para preservar a segurança do Estado e da própria sociedade, tá? Então eu não posso marcar a letra D como sendo a resposta, ela está em desacordo com a parte final do artigo 5º, inciso 33 da Constituição, tá? E na letra E, o que nós temos na letra E aqui, ó? O princípio constitucional da personalização da pena, que é o artigo 5º, inciso 45. Vejam só, a pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, independentemente do valor do patrimônio transferido. A pena passará da pessoa do condenado? Claro que não. A pena não passará da pessoa do condenado. Imagine que o João tenha cometido um crime e tenha sido recolhido ao sistema penitenciário e está lá cumprindo a sua respectiva pena. Então ele cometeu o crime, foi julgado, tá? Condenado e está lá cumprindo pena. E ele falece durante o cumprimento da pena. Eu posso chamar o herdeiro, chamar o filho para cumprir a pena no lugar? Claro que não. Ah, mas ele tinha que também pagar, fazer o pagamento de uma reparação civil. Além da condenação criminal, ele foi condenado também a fazer o pagamento de um determinado valor, de uma reparação civil em virtude dos prejuízos durante o cometimento do crime, tá? Percebam que esse valor também, essa dívida que ele tem, não pode, né, ser aplicada, não pode ser transmitida aos filhos, aos herdeiros. Agora, eu posso usar o patrimônio do João,
aquilo que ele transmitiu a título de herança para os filhos, para reparar o dano? Sim, é o princípio constitucional da personalização da pena, o artigo 5º, inciso 46 da Constituição, que é bem claro, né? Olha só o que a gente... Olha, 45, tá? Falei 46, gente, né? 45, ó. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Artigo 5º, inciso 45, tá? Então a pena passará? Não, a pena não passará. Ok, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, independentemente do valor do patrimônio transferido. Essa parte aqui, ó, tá correta. Agora, a pena passará da pessoa do condenado? A pena não passará. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Princípio constitucional da personalização da pena, ok? Então, ó, questão de número 4, resposta realmente, né? A letra A. É assegurado, nos termos da lei, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Artigo 5º. Inciso 28, a linha B de bola. Obrigado, até o nosso próximo vídeo falando da questão de número 5.